Então, você que sempre acompanha o nosso Alpotanga News, hoje estamos aqui no Procon, né? A gente já fez aqui uma entrevista, estamos aqui novamente, porque o Procon recentemente fez aí uma fiscalização aqui no comércio em nossa cidade. A gente veio falar aqui com a coordenadora TAP para saber como que foi feito, né? Qual foi o resultado aí deste trabalho do Procon. Todos, me chamo Daphne, sou coordenadora do Procon Municipal de Araputanga. Semana que vem vai fazer um ano e a gente tem um brilhante trabalho já nessa caminhada. Tivemos no dia 22, agora de agosto, uma fiscalização sobre o gás de cozinha em todos os comércios, distribuidoras aqui do nosso município. Foi realizado um levantamento através de notas fiscais, né, da distribuidora para o fornecedor, para depois chegar no consumidor final. Foi feita uma tabela de preços para verificar, né, esses valores. E Araputanga ficou em terceiro lugar no estado com o menor valor, que foi de R$ 108. A gente colocou em nossas redes sociais, né, que haveria uma entrevista aqui no Procon, o pessoal pudesse estar participando, estar mandando sua pergunta. E uma seguidora aqui do nosso canal, né, mandou uma pergunta seguinte, que ela esteve em um determinado comércio, onde ela comprou um produto que não estava vencido, mas estava com mofo. O que o consumidor deve fazer nessa situação? Imediatamente avisar nós aqui do Procon, tirando uma foto para valer como prova, e a gente vai lá no local para verificar os outros também, não somente aquele, porque daí teria que fazer um levantamento de todos aqueles produtos, das marcas e a data de fabricação, se ela corresponde à mesma fabricação que aquela consumidora comprou. E aí imediatamente fazer o recolhimento das prateleiras. Vamos dando continuidade por aqui na nossa entrevista, mas antes vamos lembrar também, né, ao consumidor, lembrar a população, que o Procon agora tem também o Instagram, estão acompanhando o trabalho do Procon. Sim, é muito importante. Essa proximidade com o consumidor ou um medo, né? Talvez tenha algumas pessoas que têm medo de fazer algum tipo de denúncia ou uma reclamação, pode ser de forma anônima também, porque assim a gente consegue ver a dificuldade ali do consumidor. Tem alguns que não chegam a vir até nós, então não tem como a gente fazer nada. E esse Instagram ali a movimentação diária que a gente pretende passar para o consumidor, tanto as atualidades das leis, quanto também as capacitações que eu tenho feito para poder aprimorar, né, os conhecimentos e levar até o consumidor. Em perguntas feitas pelos nossos seguidores, ele perguntou o seguinte, um determinado produto está em promoção, mas somente um determinado produto de tal sabor e essência. Porém, os comércios colocam todos os produtos juntos. Isso aí é legal, o consumidor tem que prestar atenção na etiqueta, no que está explicando o produto que está em promoção. Eu vejo dois problemas aí. Primeiro, na questão que talvez o fornecedor tenta ali camuflar para induzir ao erro. Isso é uma prática abusiva e ilegal. No caso, se tem aquele produto de determinado sabor e valor na promoção, ele deveria estar separado e não junto aos demais para tentar ali confundir a mente. Só que a pessoa tem que ficar atenta à hora que chega no caixa. Se ela chegar no caixa e verificou, imediatamente chama o gerente de atendimento, geralmente nos supermercados tem, e ali eles vão dar o desconto ou alguma coisa e voltar na prateleira aquele produto. Só que, infelizmente, tem alguns, né, que agem de má fé para induzir ao erro. Dato, a gente tem algumas imagens aqui, de comércios aonde o pessoal também está reclamando muito, que o comerciante se preocupa muito com a venda, se preocupa muito com estar colocando o seu produto à venda, e não com o cliente, né? Com o cliente que vai ali no comércio. Por exemplo, principalmente as pessoas com necessidades especiais, os cadeirantes, mães com carrinho de bebê, e o corredor tudo entupido, tudo cheio de coisas que não dá para estar passando, principalmente um cadeirante. O que deve ser feito em relação a isso? Imediatamente, quando se vai abrir uma loja ou determinado estabelecimento,
não só o PROCON, mas a gente teria que ter outros tipos de órgão ajudando ali para até produzir a abertura dessa loja. Ela não deveria nem ser aberta se o espaço ali não for determinado que passe, né, o cadeirante, a necessidade especial, ou até mesmo uma rampa, se não tem ali no local. Eu tenho visto também bastante problemas na questão de estacionar nas vagas ali, especial para cadeirantes, né? Isso não só o PROCON, mas a gente precisa agir em conjunto. Como eu sempre digo, a gente precisa saber da dificuldade do consumidor para a gente poder tomar alguma medida. Aqueles comércios que vêm fazendo essa prática de entupir seu corredor de produto e não deixando o trânsito livre para quem precisa, principalmente as pessoas com necessidades especiais, ele pode estar sofrendo alguma multa, alguma punição? Pode sim. Primeiro, assim, a gente na parte de fiscalização, a gente está montando uma equipe e essas capacitações, eu já fiz 3, né? O que deveria ser feito? Primeiramente, a orientação, é a parte orientativa ao fornecedor. O fornecedor vai ser orientado. Ele não realizou devidamente os parâmetros que tem que ser seguido, novamente a fiscalização vai vir. No caso, a gente tem o atendimento da fiscalização e o apoio do Estado. E essas sanções de aplicação de multa é realizada pelo Estado, tanto questão de valor, tudo isso e a verificação. Mas, primeiramente, nós aqui do município, a gente pode fazer de forma orientativa. E se não for resolvido, aí é aplicado as multas. Teve uma fiscalização, né, a respeito dos postos de gasolina também na cidade, e alguém comentou com a gente, né, que um certo posto de gasolina, a tabela estava marcando um valor e estava sendo cobrado outro por litro do combustível. Aconteceu isso nessa fiscalização? Teve alguma coisa? Teve alguma irregularidade dessa forma? Não teve nessa fiscalização. Por quê? A gente não avisou, a gente não avisa nada. Eu sinto assim, toda vez que a gente chega em algum estabelecimento para fiscalizar, as pessoas já se assustam, né? Acha que o PROCON tá ali só para vilão. Nós não somos o vilão. Simplesmente porque a gente precisa realizar os parâmetros legais. E toda a fiscalização que nós fizemos nos postos de combustível foi tirado foto, tanto lá da parte da placa, que fica na orientação ali da beirada da rua ou no pátio, quanto ali internamente escrito, assinado, né, pelo responsável do posto de combustível. Alguns ficaram assim resistentes, mas todo mundo preencheu ali aquela lista e os valores e fizemos o levantamento dos valores da gasolina, do diesel S10 e do diesel comum. E aí a gente ficou em segundo lugar na gasolina mais barata no estado. Então, assim, a gente verificou que a nossa fiscalização é bastante atuante. Tá, foi realizada também uma palestra, né, principalmente para as pessoas se orientarem, ficarem mais atentas, os idosos, principalmente. Sim, a gente já havia realizado essa palestra no dia 15 de março, que foi o Dia do Direito do Consumidor. E essa palestra foi no CRAS, lotada de gente, os idosos. Foi muito bom porque o público não sabia do direito deles. E não só eles, esses idosos, mas eu quero fazer uma palestra abrangendo todos os idosos da cidade. Porque precisa chegar até esse público consumidor mais idoso, porque eles não têm uma certa escolaridade, né? Talvez algum ali analfabeto, chega no banco, vai receber os pagamentos, é aquilo ali que o pessoal do caixa ali está ajudando para eles receber e talvez tenha alguns descontos lá que precisa ser visto, principalmente de seguros indevidos. É uma das maiores reclamações diárias que a gente tem. A gente teve um caso recentemente que a pessoa, a senhora idosa, ninguém nunca ajudou ela, orientou ou foi no banco com ela, algum familiar. 10 anos depois que ela foi ver uma dívida que ela havia sido paga e ela pagou todinho aqueles 10 anos e só agora que ela foi se dar conta que um vizinho foi com ela até o banco e verificou o extrato. Falou assim, nossa, mas a senhora está pagando, a senhora tem um empréstimo?
Ela falou assim, não, não tem. E foi o último mês que ela havia pagando isso já. Então, ela teve que procurar o judiciário, porque e solicitamos também um extrato da conta bancária dela, de 10 anos atrás, a cópia do contrato junto a esse banco, que não é um banco daqui do município, que começou esses descontos. E esse dinheiro nunca caiu na conta dela. Então, é um dinheiro assim, que alguém fez o golpe, pegou o dinheiro e ela pagou e foi ver somente 10 anos depois. Aí, portanto, você acompanhando, né, a entrevista com a coordenadora aqui do Procon Daphne, um caso que acontece muito também a respeito de golpes de automóveis, né, desses que são vendidos através de leilões. Portanto, já aconteceu esse caso, como que, né, a pessoa deve recorrer e qual que foi esta situação? Esse caso aconteceu no início do ano. Ele foi bastante preocupante e dificultoso para solucionar. E aí a consumidora comprou um carro através de um site de leilão e esse site era falso. E ela realizou todos os trâmites ali de pagamento. Durante essa oferta, tinha uma pessoa comunicando com ela. E aí depois ela realizou o pagamento e essa empresa, essa pessoa falsa, sumiu. E depois que essa pessoa começou, né, sair, não falar mais com ela, ela percebeu no que caiu, né? E a gente conseguiu solucionar uma parte, porque ela teve que ir para o judiciário, né? A gente foi pessoalmente até o banco que foi realizada a transferência, mas esse banco não deu uma resposta plausível, né? Mas agora o juiz definiu a notificação para proceder, ver o que foi que esse banco realizou para ajudar essa consumidora. Infelizmente, no momento não fizeram nada, mas agora eles vão responder em juízo, né? Daphne, tem uma quantidade, né, um relatório que traz uma quantidade dos atendimentos da feita aqui pelo Procon de Arapongas? Sim. A gente emite esse relatório semestral, né? E, assim, foi de grande valia para mim e importância, porque eu gosto de lidar com o público, né? Tem que destacar a importância do Procon aqui no nosso município, porque a gente emitiu um relatório semestral da quantidade de atendimentos que a gente realiza. Agora, no mês de julho, foi emitido mais de 400 atendimentos aqui no nosso município. E é importante também lembrar o nosso número de telefone, que é 65-3261-2773. O Instagram é Procon Araputanga.